Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado e valoroso irmão em Cristo. Tudo bom? Gratidão damos a Deus pela oportunidade de, nesse dia 14 de setembro de 2024, outra vez, tirarmos um tempinho nosso, ou seja, ganharmos um tempo, não tirarmos, ganharmos um tempinho nas nossas vidas para poder dedicar a uma meditação, uma reflexão na palavra do Senhor, naquilo que Ele vem nos ensinando ao longo das nossas vidas, para que a gente tenha capacidade, para que a gente tenha possibilidade real de tomar decisões não mais voltadas aos nossos interesses, mas voltadas a agradar, né? Voltados a atender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o processo, essa é a ideia, essa é a busca que nós temos diariamente, e eu tenho tentado viver isso de uma forma constante, né? Por isso a gente faz esses vídeos que nós chamamos de devocional. Bem lá no começo eu intitulava esse devocional como Devocional Família Braga, mas pouquinho a pouquinho fui abrindo, não com o propósito de, eu sempre digo, de me tornar youtuber, me tornar nada, até pelo contrário, porque as visualizações, como as mensagens chegam, ela representa que eu jamais chegarei nesse processo. Mas a ideia é de perseverar, e aqueles que têm prazer, que têm amor e que têm interesse, ou que creem que a mensagem pode ajudar de alguma forma, que o Espírito Santo, então, por meio da mensagem, possa falar no teu coração, propor mudanças importantes na tua vida, te levar ao processo de aceitação a Cristo, se você ainda não vive isso, fortalecer tua comunhão de fé, caso você já seja crente, e que você tenha mais, vamos dizer assim, condições de identificar o local em que você deve prestar culto ao Senhor, adorar ao Senhor, com o tipo de irmãos, qual a comunidade, identificando quem são essas pessoas, quem são esses indivíduos que se apresentam no seu dia a dia, trazendo o nome de Cristo, ou pelo menos carregando a expressão nome de Cristo, mas que venham do propósito, venham realmente enviados por nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, e que não sejam aquelas pessoas que vão ser separadas dizendo que afasta-te de mim, que eu nunca te conheci, né? Eu não te conheço. Então a ideia é essa, é que você não foque em quem sou eu especificamente, afinal, apesar de que é importante nós sabermos quem são as pessoas, o que elas vivem, o que elas professam, mas a mensagem em si. Eu sempre digo aos meus amigos que eu tenho mais frequência de falar no nosso dia a dia, é que por vezes aqueles que utilizam a palavra do Senhor de uma forma enganosa, com outros propósitos, que não levar a palavra para que aquela outra pessoa conheça Cristo e se liberte, seja salvo pela palavra de Deus, assim como ele próprio deve ser salvo antes de levar a mensagem, ele próprio deve já estar salvo por essa própria palavra que ele prega, é que essas pessoas que não vivem isso, elas por vezes elas tornam instrumentos para a salvação de outras pessoas, mas elas acabam não se salvando. Então a ideia é que você seja salvo, que eu seja salvo e que a gente forme o corpo de Cristo pela vontade de Cristo, pela vontade de Deus. Essa é a ideia. Esperamos, ou espero que Deus tenha trabalhado no meu coração, trabalhe no seu, e que a gente realmente se encontre dentro dessa verdade. A meditação de hoje está no capítulo 4 do livro de Juízes, e a gente vai explorar o versículo 4, que diz o seguinte: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Nós temos uma história aqui interessante, né? Que é a projeção de uma mulher chamada Débora, que, vamos dizer assim, está na posição de juíza para o povo de Israel. Esse juiz aqui, como o próprio nome diz, é aqueles que vamos dizer assim, que dentro do processo de condução do povo, num povo que estava perdido, um povo que estava, vamos dizer assim, sempre entregue às suas concupiscências, tinha se entregado ali aos hábitos das nações, aos hábitos dos povos que estavam misturados com eles, ou seja, deixaram o Senhor e passaram a viver isso, principalmente porque essa geração que aqui nós estamos tratando, seria a terceira geração de Israel, é uma geração que a própria instrução, lá no capítulo 1, acho que Juízes, já nos traz que eles, por exemplo, houve uma falha, podemos dizer, houve uma falha na condução do próprio Josué, no sentido de, vamos dizer assim, trabalhar as novas lideranças ou trabalhar
arduamente o repassar da mensagem de Deus, mesmo o próprio Josué dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor e repassando em alguns momentos a ideia, mas talvez dentro a ideia do que o Senhor, que eles necessitavam, a ideia ou a certeza que eles precisavam do Senhor. Mas, de repente, já nesse processo de transição, nesse processo de conquista, nesse foco de conquista, em algum momento, talvez o próprio povo, as próprias famílias, os próprios clãs individualmente, deixaram de trabalhar, vamos dizer assim, a individualidade, a transmissão das mensagens, a transmissão da essência da palavra, da vontade de Deus, do amor de Deus, dos ensinos, da lei, como eles deveriam passar nas suas casas, e aí os novos estavam crescendo, já foram crescendo, vamos dizer assim, já foram amadurecendo, um amadurecer no sentido de se tornando adultos, mas já sem a mesma, vamos dizer assim, firmeza, sem a mesma credibilidade, sem o mesmo envolvimento com a palavra, achando que a palavra estava num nível de uma importância não tão grande, se permitindo então assim se misturar com os outros povos. Então aqui nós temos, depois ali a Bíblia ela trata como se fosse depois de Eude, né? Depois da morte de Eude, que faleceram Eude, mas nós vemos que na transição entre Eude e Débora houve um chamado Sangar, houve um juiz aí chamado Sangar, filho de Anate, que libertou o povo de Israel, mas aqui a Bíblia não trata, pelo menos dentro do capítulo de Juízes, mais ou menos exatamente como foi isso. E acaba, por exemplo, passando de Eude, vamos dizer assim, ela não citando Sangar para o aparecimento de Débora. Débora, então, a nação está perdida nisso, e é muito provável que nessa perdição, o povo carente, o povo, já que eu acho que eram uns 20 anos de sofrimento, 20 anos de agonia, ou seja, o peso já estava muito grande. E engraçado que de juiz a juiz, a gente vai vendo que a cada hora que aparece, quando foi o rei da Mesopotâmia, foi 4 anos, depois foi 8 anos, o outro rei que foi de Eglon, agora já tem 20 anos, parece que foi 8, 16, agora já está 20. Então você vai vendo, a cada hora vai se tornando um fardo muito maior, um tempo muito maior. E Débora, então, se coloca à disposição, ou seja, se coloca à disposição no sentido de percebe na concepção dela, naquilo que ela, por ser profetiza, naquilo que ela, vamos dizer assim, tinha esse relacionamento diário com o Senhor, inclusive ela servindo como juíza, porque ela instruía o povo, ali no versículo 5, ela diz assim, habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo, ou seja, ela exercia essa autoridade, e dentro desse princípio de autoridade, ela passa a ser reconhecida, ela passa, vamos dizer assim, a ser aceita por esse povo de Israel como juíza. Então ela acaba exercendo esse papel de liderança, o importante, passando para a gente um papel de uma ideia principal de que você tem que estar efetivamente dentro do processo de conexão com o Senhor, dentro do processo de relacionamento, de intimidade, dentro do processo de escuta constante, e você deve se preparar no sentido de estar apto, estar pronto a aceitar, vamos dizer assim, a missão que nos é dada. É claro que Débora aqui, se a gente for prestar atenção, ela é condutora da transmissão da mensagem, ela é condutora da transmissão, vamos dizer assim, da motivação, da força, ela é transmissão do processo de indicação, mas ela acaba indo, mesmo sendo assim, quando ela chama Baraque para poder, por exemplo, Baraque era líder dos exércitos ali, do homens de guerra ali de Israel, que ela chama Baraque para fazer o processo. E aí nós temos, por exemplo, biblicamente, quando você começar a ler essa passagem específica aqui, que é o versículo 6, quando ele diz assim, enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e ela continua no 7, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císara, capitão do exército de Jabim, com seus carros, com sua multidão, e o darei na tua mão. Então ela já traz essa visão. Agora o interessante é o seguinte, de uma Bíblia para outra, de uma versão para outra, eu lendo, a minha percepção é que elas têm conotações diferentes. Essa já me traz a conotação, essa Almeida Revista e Corrigida, já me traz a conotação que o próprio Baraque, ele já tinha recebido essa ordem do Senhor, ele já tinha conhecimento que lhe foi dado essa ordem, talvez essa ordem até mesmo pela própria Débora, aqui não explicita, né?
pela própria Débora, e ele, vamos dizer assim, e ele, dentro da sua resistência, ou talvez dentro daquilo que os homens vinham apresentando no seu tempo, talvez até no nosso tempo também, ou seja, se omitindo, se recusando, se escondendo, deixando de exercer a sua autoridade, deixando de exercer o seu papel de luta, seu papel de braço, de homem e varão do Senhor. Aí Débora, vamos dizer assim, na minha concepção, ela acaba tendo que repreender nesse sentido, mas isso é uma visão que eu vejo nessa Bíblia. Outras Bíblias, eu acho como NVI, NTLH, é bom que você pegue depois, dê uma olhada nesse versículo 6, a ideia já é um pouquinho diferente. A ideia é como se a própria Débora recebesse e ela, naquele momento, transmitisse para Baraque, dizendo, ó, Deus ordena que tu faças isso. Então, são dois pontos um pouquinho diferentes, que pode dar uma compreensão de uma amplitude um pouco diferente, mas a gente vai centrar dentro do que está aqui dessa Bíblia, ou seja, em que há uma recusa até para entender o papel de Débora surgindo como juíza, surgindo como liderança, e uma mulher, vamos dizer assim, sendo capacitada. O importante de todo esse processo é que é uma mulher que coloca o seu coração, ou vem colocando a sua vida verdadeiramente para, vamos dizer assim, servir ao Senhor. E aí ela fala que ela é uma profetisa, dando também uma possibilidade, quando Baraque diz, e aí é um outro problema, que seria a interpretação, quando Baraque lhe diz no versículo 8, assim, então lhe diz Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Nesse versículo, a gente vai observando que os pregadores, os estudiosos, se divergem um pouco, se Baraque efetivamente deixou de confiar, passou a submeter a sua possibilidade de ganhar aquele combate somente se Débora fosse, né? Somente se Débora fosse, ou se na verdade ele já reconhecia como Débora, como uma pessoa muito próxima do Senhor, como um grande profeta, e era natural esses guerreiros, por vezes, querer ter esses profetas, essas pessoas que se comunicavam com Deus efetivamente, de uma forma direta, de uma forma constante, para quando, de uma necessidade específica, eles pudessem se recorrer. E, muito certamente, lá no campo de batalha, em pontos distantes dessa pessoa, ele poderia se ver em dificuldade. Nós não sabemos o que é bem verdade, mas a maioria dos pregadores, ele vai trabalhar o aspecto, os estudiosos vai trabalhar o aspecto que Baraque, então, transfere, passa a ter medo e transfere para Débora, por exemplo, vamos dizer assim, a confiança, dizer só vou se você vier, porque se você não estiver junto comigo, eu não vencerei. E isso dá uma percepção que, por vezes, a gente confia em pessoas, é isso para a nossa vida prática, confia em pessoas muito próximas, confia em pessoas que aparentam ter condições de nos ajudar de uma forma muito direta e acaba, por exemplo, esquecendo que é o Senhor que nos dá a vitória nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Então tem essa concepção, porque por vezes, quando a gente olha pela questão da história, como está sendo narrada, a gente é levado a esse primeiro entendimento que há o conceito da confiança na pessoa e não mais em Deus. Mas quando a gente mergulha pelo lado espiritual, por um pouquinho mais profundo, a gente pode ver ali também uma possibilidade, um reconhecimento que aquela pessoa que nos traz a mensagem tem tanta autoridade, tem tanta proximidade, uma proximidade que eu não tenho, porque o meu próprio povo está vivendo aqui, meu próprio povo, eu faço parte desse povo e estou vivendo nos mesmos pecados, na mesma idolatria, então eu preciso que essa pessoa esteja comigo ali o mais próximo, para que eu possa me sentir fortificado e instruído pela palavra do Senhor, já que eu próprio não tenho escutado o Senhor. Também, eu acho que se a gente olhar por esse lado espiritual, a gente tem esse dom, essa possibilidade real do Espírito Santo nos comunicar dessa forma. E por fim, dentro desse processo, depois que você vai vendo a batalha, até porque ele era profetisa, ou seja, vai se confirmando, depois que ele vai para o campo de batalha, vai se confirmando, o Senhor vai vencendo todo o processo, o exército de Císera é entregue em sua mão, Císera foge, mas logo em seguida vai surgir uma outra personagem, uma outra mulher, mostrando o papel de você, mulher, também está sempre pronta, principalmente que eu falo, e aí vem para dentro da casa, principalmente dentro da tenda, onde Jael, ela vai, vamos dizer assim, no processo, eu acho que Císera, já muito fraco, já muito debilitado, correndo, muito cansado, ele é acolhido pela Jael dentro da sua tenda, dentro da tenda dela, né? E dentro desse sofrimento, porque havia uma paz,
porque havia uma paz entre o marido, ou seja, o povo, que era Eber, que aparece numa parte aqui dessa história. Eber, ele aparece do nada na história aqui, e lá no final Jael, que é a esposa desse Eber, acolhe o comandante do exército Císara, e no final, vamos dizer assim, prega por meio da fronte dele uma estaca, prendendo a própria face dele, o próprio rosto dele, as têmporas dele ali no solo. E acaba, por exemplo, matando o grande capitão Císara. E quando Baraque chega, ele simplesmente só há de confirmar aquilo que inicia no papel de uma mulher que é de Débora e termina no papel de uma mulher que é Císara, mostrando a importância das mulheres, a importância delas estarem ligadas, a importância delas estarem conectadas, a importância delas estarem realmente também aptas a desenvolver trabalhos que, por vezes, na nossa omissão de homens, na nossa omissão, principalmente como sacerdote lá, e aí a gente observa o papel que elas fazem dentro das nossas casas, com os nossos filhos, e às vezes saindo das nossas casas e agora dentro das próprias igrejas, enquanto elas precisam estar aptas, mostrando para homem que não podemos fugir daquilo do propósito do trabalho, da obra do Senhor, tá certo? Então fica essa mensagem para você, varão, que Deus aqui, nesse tempo aqui, ele utiliza praticamente duas mulheres para te tocar muito seriamente, dizendo assim: varão, você tem papel importante para desenvolver, é importante a tua santidade estar alinhada ao Senhor, é importante você estar com os ouvidos sempre prontos e aptos para receber do Senhor, mas se você não fizer, o Senhor escolherá dentro do teu povo até mesmo aqueles que você jamais imaginaria que teria capacidade, poder e condições ou habilidades para poder cumprir a obra do Senhor. Mas lembrai-vos, quem nos capacita, quem nos instrui, quem nos fortalece e quem nos dá a vitória é o próprio Senhor. Então, que graça e paz, que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, possa estar contigo, com tua família, e possa te abençoar verdadeiramente nesse sábado, e que Deus possa te cuidar, meu irmão.